Quem já tiver a apostila, quem já conseguiu a apostila, quem já foi pegar lá na escola, eu vou começar a partir da página 5, tá bom? Estamos com 23 agora. Deixem o botãozinho aí do microfone fácil para vocês apertarem, que eu vou começar a fazer chamada. Vou começar pelo terceiro A, tá? Mais alunos já me entregaram o trabalho e eu já respondi hoje e ontem os e-mails, tá? O trabalho da semana, mais alguns alunos entregaram. 25 agora, hein? Eu acho que eu respondi hoje da Ana Clara, o trabalho que ela me enviou. Tinha respondido já da Beatriz, Mariane, da Caroline Carvalho. Fernanda já tinha me mandado. A Júlia, que mandou junto com a aula, né? O Caio, a Laís, isso no terceiro A. A Mariana, Luiz César e o Thales. Terceiro A foram esses que me mandaram. Pode chamar. Vocês abram para eu ouvir vocês falando, hein? Tô com uma caixinha de som alta aqui para poder escutar. Vou começar, hein? Começar pelo terceiro A. Se alguém tiver com problema no microfone, avise aí no grupo para eu poder colocar a presença aqui. Vamos lá, rapidinho. Ana Clara de Camilo? Não? Presente. Ana Clara tá aí. Ana Paula? Presente. Beleza. Beatriz Cassandro? Não. Beatriz Mariane? Não. Bruno Aldaves? Presente. Carol Barral? A Carol estava com problema no microfone na última aula. Não sei se ela continua com problema, se ela estiver aí. Eu não estou vendo mais os nomes. Aí alguém me avisa. Caroline Carvalho? Presente. Beleza. Dara Oliveira? Dara? Não? Ela tá sim. Ah, tá. Então, porque eu achei que eu tinha visto o nome dela mesmo. Coloquei. Fabrício? Fabrício não? Fernanda? Oi, Pro. Oi. Tô aqui, oi. Beleza, anotei aqui, Fabrício. Tranquilo. Fernanda? Fernanda não? Gabriel Nascimento? Giovana Assunção? Giovana? Você respirou, mas não respondeu. Foi você? Não sei. Fernanda tá aí, Pro. Giovana tá, né? Eu também achei que eu tinha visto o nome dela. Júlia Luara? Eu. Beleza. Gustavo da Costa? Presente. Beleza. Henrique Amorim? Presente, professor. Legal, Henrique. Caio Henrique? Caio? Não? Laís de Souza? Presente. Beleza. Leonardo Miranda? Não? Lucas Antônio? Presente. Luiz Henrique Xavier? Presente. Luiz César? Presente. Mariana Martins? Presente. Matheus Alves? Presente. Matheus, quanto tempo, Matheus? Como vai você? Opa, Tudo bem, Matheus? Quanto tempo? Sentiu saudades? Aposto que não. Ó, faz Opa, 4 que meses isso, que eu não ouvi a sua Fábio? voz. Assim eu fico sem graça. Que isso. Saudades eu tava, hein, Matheus? A gente vai ter que matar Verdade. a saudade hoje, hein? Ah, seu fofinho. Quando acabar a pandemia, talvez eu te dê um abraço se você não pegar corona. Tranquilo, a gente coloca um saco plástico e a gente se abraça. A gente Saco se envolve plástico, tá bom? naquelas roupas anti-radiação, né? Isso, essas mesmo. Pedro Henrique. Eu. Beleza. Pietra de Oliveira. Pietra? Não? Tá aí. Aí a Pietra? Beleza, coloquei. Sandy Lima. Sandy? Não.
Thales. Eu. Beleza. E Vitor Raposo? Eu. Não? Aí, Vitor e o Jean? Presente. Beleza. Você tá? Então, deixa eu fechar aqui. Tô aqui, acabei de chegar. Coloca eu aí também, pro. Ah, o Caio chegou. Eu coloco, Caio. Pode deixar que eu coloco, certeza. Ok, É que ele obrigado. Eu também, professor. Quem foi? Quem foi? A Beatriz Mariane? A Beatriz Mariane, eu cheguei agora na aula. Tá, eu tô só esperando salvar aqui, não sei que problema que deu aqui. Ele tá salvando. Oi. Ô, professor, a senhora Oi. anotou a Fernanda? Ela tá presente. A Fernanda, acho que sim, viu? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que sim. Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho. É que eu coloquei para salvar, não era para ter colocado, né? Era para ter deixado aberto. Eu vou abrir de novo. Tá, enquanto eu abro de novo, eu vou fazer o terceiro B, e aí depois a gente retoma com o A. Vamos lá, rapidinho. Terceiro B, Beatriz Mazzucato. Presente. Beleza. Bianca Lopes. Eu. Legal. David Gabriel. David tá sem microfone. Coloquei então aqui. Eduardo Gonçalves. Presente. Ellen Beatriz. Não. Fernanda Gonçalves. Presente. Fernando Vieira. Não. Felipe Barcelos. Gabriela Cristina. Presente, Flávio. Legal. Giovana Montezelo. Presente. Beleza. Gustavo Henrique Ferreira. Aqui. Legal. Gustavo Idec. Presente, professor. Beleza. Ellen Farias Refúlia. Ellen Farias não. João Vitor Lopes. Letícia Oliveira. Lorraine. Luana Rodrigues. Marcela Guimarães. Presente. Beleza. Matheus Araújo. Tá sem microfone também, professor. Beleza, coloquei aqui, valeu. Matheus Ferreira Santos. Monique Ananias. Eu. Não? Tá aí, coloquei. Beleza. Murilo Savoldi. Ele tá sem micro, professor. Beleza, valeu. Otávio Augusto. Eu. Ok. Pedro Antônio. Não? Tiago Costa. Thiago também sem microfone. Oi, eu tô sem Colocou. microfone. Beleza. Funcionou. Na verdade, Ah, o microfone que tá quebrado é o do computador. Mas Mas o do celular vai. o do celular funciona. Então beleza. Coloquei aqui, Thiago, tranquilo. Tá. E o Vinícius? Vinícius Takeuchi? Aqui, pro. Beleza, coloquei o do Vinícius. E para terminar, não, tem a Yasmin e a Luana. Yasmin? Luana Teixeira? Não? Então tá bom. Deixa eu só vamos fazer uma contagem para a gente ver se bate. Oi. Quem não respondeu? A Ellen, ela entrou bem na hora que você falou o nome dela e ela não conseguiu falar e ela tá sem microfone. Vocês estão falando da Ellen Beatriz ou da Ellen Farias? Isso, a Ellen Da Beatriz. Beleza, coloquei a Ellen Beatriz. Então a gente tem no terceiro B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 no terceiro B. Ok. Deixa eu abrir de novo o terceiro A. Tinha falado 18, né? Lembra desse número aí. Enquanto isso, quem conseguiu já a apostila, pegue ela, por favor. Nós iremos precisar. Por favor, peguem a apostila. Então tá, eu vou deixar abrindo aqui o terceiro A, que
que eu tinha salvo. Deixa eu voltar na tela de vocês. Acho que já abriu rapidinho. Quem não tinha respondido era a Beatriz Mariane. Coloquei. Quem mais era? Era a Beatriz Mariane, que tinha ficado depois no terceiro A. Me conta aí. Agora, quem era? Era o Caio. A Fernanda. Era o Caio e a Fernanda. Ok. Então tá, 18 no terceiro B, então vamos contar o terceiro A. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42. Pronto, vamos para a aula. 42. Tem 41 participantes aqui, mas eu coloquei 42 presenças. Ou alguém saiu, ou coloquei um a mais aqui. Tudo bem. Depois eu baixo a lista, de qualquer coisa eu dou uma olhada. É que a gente precisa fazer essa chamada agora, a coordenadora está pedindo. Parece que está tendo algumas pessoas que estão entrando, principalmente na aula do Fundo de 2, que não é aluno da escola, enfim, é para a gente sempre dar uma olhada, quem está e quem não está, tá bom? Infelizmente, tem que acabar esse tempinho inicial, tem que falar sobre isso. Contente hoje, tem um UD aí, um usuário desconhecido, nos nomes aqui, eu acho que Acho que é você, né, Otávio? Que tá com o UD aqui. Às vezes entra sem o nome, não tem problema. Sim, então. Vamos lá. Aconteceu isso, tipo, do Marcelo não deixar eu entrar na aula porque eu tava como usuário desconhecido. Eu vou ver isso depois. Não, tranquilo, Otávio, tranquilo. Eu vi que era você quando você falou comigo, eu vi que piscou aqui o UD, por isso que eu já sabia que era você. De boa, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Então, essa semana foi gravada, então, a aula 1, a aula 2. A aula 1 foi da Associação de Capacitores. Aí, na aula 3, que foi da terça-feira, aqui do Teams, eu fiz os exercícios com vocês de Associação de Capacitores, os exercícios que eu bolei da minha cabeça. Hoje, a gente dá sequência ao que foi falado na videoaula 2, né, que é a aula 2. Hoje a aula 4 completa a aula 2. Então, a aula 3 completa a aula 1, a aula 4 completa a aula 2. Não sei se ficou confuso, mas acho que dá para entender. Oi, Professor. quem tá falando? Não tô entendendo. Tá cortando. Quem tá falando? Fabrício, seu microfone tá falhando. Fabrício, tá falhando o microfone. Não sei o que tá acontecendo. Internet. É a internet? Tá escutando agora? Tô escutando, pode falar. Acho que agora melhorou. Então, eu só queria perguntar uma questão do trabalho, assim, mas você tá me escutando bem ou tá falhando ainda? Não, pode falar do trabalho da semana, né? Da corrente contínua e alternada. Pode falar. Sim. É para entregar até o final da semana ou até hoje? Até que dia, assim? Fabrício, seria ideal, você e todo mundo que ainda não fez, né? Seria ideal que vocês tentassem fazer os trabalhos da semana na própria semana. Mas eu não vou deixar isso fechado, não, tá? Se vocês quiserem deixar acumular, é um problema deixar acumular, né? Porque como eu já gravei a aula ontem da próxima semana, então já tem trabalho da próxima semana. Então, o ideal era fazer até sexta, tá, Fabrício? Mas se quiser também esperar um pouquinho, não tem problema. Mas não é até hoje, tá? É o trabalho da semana, então vocês podem fazer. Pode ir fazendo, mas também se quiser deixar... Oi? Quando que a gente vai precisar te mandar? Você vai pesquisar, aí você copia as partes mais importantes no seu caderno, porque a corrente continua... Quando a gente vai precisar te mandar? Então, o quanto antes melhor, Fabrício. Quanto antes melhor. Eu não vou estipular uma data, porque eu entendo as várias situações que podem estar ocorrendo para vocês nessas aulas remotas. Então, eu não vou estipular uma data não, Fabrício, mas o quanto antes você mandar, melhor, para não deixar acumular, tá bom? Porque a semana que vem já tem mais um. Tá bom? E é um manuscrito, né? Isso, por favor. Acho que foi o Caio que tinha perguntado sobre isso na terça-feira, sobre essa questão do manuscrito. Eu prefiro que seja manuscrito, para não ficar esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, um passando para o outro. É melhor assim. Eu sei que às vezes vocês fazem as coisas em conjunto, e isso é normal, né? Fazer agora, nesse tipo de aula. Mas é melhor fazer manuscrito, para eu ver que foi você que fez, com a sua letra, é melhor. Tá bom? É pelo e-mail, professor?
Pode ser, Não. Pedro. Pode ser pelo e-mail. Tem alguns alunos que estão mandando pelo WhatsApp também, né? Eu lembro do caso da Júlia, que mandou pelo WhatsApp. A Ana Clara mandou pelo e-mail. Falando em Ana Clara, eu acho que é ela que eu coloquei a mais e não tá, não é? Ou não? Ou ela tá junto com o Luiz? Vocês estão juntos, Luiz? Acho que é por isso que tem 42. Sim. Ah, tá. Vocês estão juntos. Aí. É por isso que eu contei 42 e tem 41 aqui. Então é isso. Mas é essa a situação, Pedro. Alguns mandaram por e-mail, alguns mandaram pelo WhatsApp. Não tem problema nenhum, tá? Eu acho que a Giovana mandou pelo e-mail, depois ela mandou uma mensagem perguntando no WhatsApp se tinha recebido. Acho que foi isso, eu não lembro. Mas tanto faz. Pode ser os dois caminhos, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Vamos começar? Então, beleza. Ó, então, vamos começar. Então, agora sim, eu tô com a apostila 3 em mãos. Essa aula 4, então, a sequência da videoaula gravada número 2. A gente vai trabalhar nessa apostila 3 a eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela é 70% dos vestibulares caem sobre a eletrodinâmica. Então, essa parte ela é de extrema importância. Agora, nós iremos começar a ver as leis de Ohm e os circuitos em si mesmo. Eles são extremamente importantes. Lá na aula que eu gravei, eu começo falando dessas imagens, né? Acho que vocês devem estar vendo aí, né? Qual é a semelhança entre elas, né? A semelhança entre elas é a questão da corrente elétrica, né? Acho que ele faz algumas perguntas aqui, né? Que situações que podem resultar em acidentes, enfim. Depois ele pergunta também o que leva a um choque elétrico. E essa questão do choque elétrico, eu escutei sobre isso, se eu não me engano, foi nesse final de semana, em algum programa que eu estava assistindo. E é bom a gente já deixar claro isso logo no começo. O que pode causar um grande problema, caso você leve um choque, não é a tensão, e sim a corrente. Por isso que levar um choque de 220 é menos pior do que levar um choque de 110, tá bom? Na tensão de 110, nós temos a tensão é pequena e a corrente é grande. Na tensão de 220, a tensão é grande e a corrente é pequena. Então, se eu tiver que levar um choque, se eu puder escolher, é melhor levar um choque de uma rede 220. Mas isso a gente vai ver com detalhes um pouquinho mais para frente. Então, aí a gente tinha essas imagens na página 4. Na página 5 tinha um pequeno texto em cima de outras imagens que falavam um pouquinho do que era eletrodinâmica. E aí já vinha o primeiro conceito, que é o conceito da corrente elétrica, que eu já vou colocar aqui e escrever aqui na lousa. Corrente elétrica. Nunca esqueçam de fixar minha tela na tela de vocês, para ficar aparecendo só minha tela, para vocês conseguirem ver melhor a lousa. E eu estou pensando em fazer o seguinte, ó, eu estou pensando em sair de frente da câmera, vou sair da frente da câmera e vou deixar só a lousa, que é melhor para vocês enxergarem, tá bom? Acho que fica melhor assim. E eu vou falando, vocês não precisam ficar me vendo, é só vocês irem escutando, já é o suficiente. O foco aqui é a lousa, o que a gente vai estar fazendo. Enfim, ó, a corrente elétrica, eu explico lá que tem uma definição extremamente importante sobre ela, que é a questão da constituição, do que é a corrente elétrica, do que ela é constituída, qual é o sentido do movimento da corrente. E aí a apostila traz para a gente a seguinte definição. A corrente elétrica é constituída por um movimento ordenado de cargas, quando as extremidades de um condutor são submetidas a uma diferença de potencial dDp. Lembra daquele desenho do circuito que a gente ficou trabalhando com ele na terça-feira? Olha aqui, ó. Mudou um pouquinho o nosso circuito, hein? Lembra que aqui era um capacitor, agora eu já coloquei um resistor. Ó, aqui é a nossa dDp, e eu tenho polo positivo maior, polo negativo menor, e é daqui do positivo que sai a minha corrente elétrica, que vai percorrer o meu circuito, tá? Essa corrente elétrica, ela é constituída de elétrons e ela tem um sentido. O sentido convencional desses elétrons é contrário da corrente. E aí a gente consegue entender isso pensando na seguinte forma. Se eu aperto o interruptor, vai passar carga elétrica ali, vai passar carga elétrica. Essa carga elétrica, ela vai chegar até a lâmpada, né? Se eu apertei o interruptor de uma lâmpada qualquer, ela vai chegar até a lâmpada e vai fazer aquela lâmpada funcionar. Ela vai acender, vai iluminar. Mas olha como o sentido agora vai ser contrário, ó. Esses elétrons, eles vão voltar, né? Ou eles vão ser usados ali naquele momento. Eles não vão continuar, se eu estiver embaixo da lâmpada, vão cair em cima de mim. Então, enquanto a corrente elétrica faz um caminho, os elétrons precisam fazer um caminho oposto, para que
esses elétrons não caiam em você e você leve um choque, né? Enfim, a apostila explica isso no comecinho, aqui na página 5. Ela fala dos materiais de cobre, que são ótimos condutores. A maioria dos materiais usados para conduzir são de cobre. E aí na página 6 ela explica com muitos detalhes essa questão do sentido da corrente. E aí ele fala assim, ó, o sentido convencional da corrente elétrica em um condutor metálico é contrário ao movimento dos elétrons. Então, se a corrente está indo para a esquerda, os elétrons estão indo para a direita. Sempre ao contrário, para que não tenha um choque aí, que a pessoa não leve um choque só de se aproximar de algo que está funcionando. Ok. Principal aqui para a gente é calcular a quantidade de corrente elétrica que tem em determinado local. Por exemplo, em um circuito como esse. E como que eu vou calcular essa corrente elétrica? Corrente elétrica vai ser igual a carga dividido pelo tempo. Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga que está sendo produzida aqui, ó, nesse dipolo, pelo tempo que ela vai demorar para percorrer esse circuito. Aí eu consigo calcular essa corrente elétrica. Isso está na página 7 da... A carga, essa carga... Pode falar. Essa carga ela está sendo produzida no dipolo ali que você falou? Isso. E essa carga, Fabrício, é aquela carga que a gente estava calculando no bimestre passado, que fazia Q igual a N vezes Z. Então, essa carga é aquela que pode ser formada por elétrons ou por prótons, depende do circuito, mas agora quase 100% dos casos vão ser elétrons, tá? A gente vai trabalhar bastante com elétrons agora. Mas, o que é aquele dipolo? O que é o dipolo? É a DDP, é a tensão. Então, quando essa carga é formada, por exemplo, numa usina, qualquer tipo de usina, pessoal, ela gera uma determinada tensão, né? E aí ela fica meio que armazenada nessa tensão. É como se fosse um gerador, pra gente. É como se o nosso disjuntor aqui atrás da porta da sala, né? Que fica atrás da porta da sala de quase todas as casas, é como se ele fosse um gerador. Porque se eu desligo ele para de gerar energia pra gente. Se eu ligo, ele começa a gerar. E esse disjuntor, o que ele é? Ele é feito de uma determinada DDP. E a partir dessa DDP que vai começar a sair essa carga que a gente conhece como corrente elétrica, quando ela está dentro de um circuito. Vamos pensar assim, ó, a corrente elétrica nada mais é que uma quantidade grande de carga elétrica dentro de um circuito. A carga elétrica fora do circuito é apenas carga elétrica. Uma carga elétrica dentro de um circuito, de uma rede que faz os equipamentos funcionarem, se torna corrente elétrica. Acho que esse pensamento é melhor para todo mundo entender. Tudo bem? Professor, mas no caso da tensão, tipo, ela não é só a tensão em si, né? Tem tipo um dispositivo que está, no caso, fazendo essa tensão acontecer. Isso. Tem um dispositivo que faz ela acontecer. Geralmente, em circuito residencial, é a questão do disjuntor, mas pode ter outros, viu? Tem transformadores, tem outras coisas maiores, né, do que só esses usados nas residências, tá bom? Mas qual que é o nome do dispositivo que faz a tensão? Tem mais de um ou é só um específico? Nas casas, Fabrício, é mais os disjuntores, né? Nós compramos esses disjuntores. Hoje em dia tem uns disjuntores tão moderninhos, eles são pequenininhos. Antigamente eram umas caixas gigantes, né? Umas caixas que tinham um botãozão gigantesco que ele caía, voltava. Hoje em dia são uns aparelhozinhos menorzinhos, mas com uma mesma, até melhor do que era aqueles antes, os de antigamente. Vocês podem perceber também, acho que você já deve ter reparado, Fabrício, tem alguns bairros que tem aquelas redes, tem umas, geralmente fica em esquina, né? Bem grande, uns lugares de alta tensão, que tem umas rodas gigantescas. Lá tem os transformadores de tensão, porque a tensão quando a tensão é feita, produzida, entre aspas, ela não é produzida com 110, 220, né? Existem esses transformadores gigantescos que transformam para mandar para as cidades, para os bairros, né? Geralmente em cada bairro tem um. Cada distrito, né? O nome acho que é em distrito. O local mais correto. E tem, tipo, é só os disjuntores ou tem algum outro dispositivo específico que, entre aspas, gera a tensão? O que gera a tensão? Então, eu estou pensando aqui, mas eu acho que o mais comum mesmo é o disjuntor, viu, Fabrício? Tem um nome, tem um outro lá que chama chave, mas eu acho que
basicamente a mesma coisa. Chave, disjuntor. Eu não estou lembrando de mais algum. Eu acho que aqui na apostila vai ter mais um nome de um, mas eu não estou lembrando agora qual é o nome. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver, peraí. Se eu não me engano, tem mais um. Agora não está vindo na minha cabeça o nome. Se eu lembrar, eu vou te falar, mas agora não está vindo na minha cabeça. Chave, disjuntor. Ah, não estou lembrando agora, não. Se eu lembrar, eu te falo. Eu vou ficar pensando aqui. Se eu lembrar, eu te falo. Mas tem mais uns. É que o normal é o disjuntor, mas tem mais uns. Se eu lembrar, eu já vou te falar. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Não, tranquilo. Mas eles vão aparecer de novo. Agora, o nosso foco agora é tentar descobrir essa intensidade dessa corrente dentro do... Ou a gente vai usar essa situação, que às vezes a gente não é a carga, a gente vai ter que essa. Ou pode ser também que ele apareça para a gente um gráfico. E aí, se ele gráfico, a corrente vai ser numericamente igual à área daquele gráfico. De um retângulo, de um triângulo, depende do gráfico que vocês já estão acostumados, né? Que aparece geralmente na física, esses gráficos. E a gente faz essas contas, tá bom? Nessa própria página 7, ele sugere o tema do nosso trabalho da semana, né? Que é a pesquisa sobre corrente contínua e corrente alternada. Por que vocês vão fazer essa pesquisa sobre isso? Quem já fez, né? Quem já fez, ou por que vocês estão fazendo? Ô, professor. Porque... Oi, diga, pode falar. Não tem outro tipo de corrente? Tem. Não é só a contínua e a alternada, não. Tem sim, Vitor. Tem sim. Tem sim, Vitor. E ultimamente é esse novo tipo que se usa muito. Eu espero, não fala nada. Se você sabe, Vitor, não fala por enquanto, porque provavelmente vai aparecer na pesquisa de todo mundo. Aí na terça-feira nós iremos conversar sobre essa pesquisa, tá bom? Aí você fala sobre isso. Eu acho que você sabe o que eu estou pensando aqui. E aí você já fala sobre esse outro tipo. Você fez mecatrônica, Vitor? Você fez mecatrônica? Eu tava fazendo edificações, aí pegou parte de elétrica, assim, sabe? Então, acho que você já vai conhecer a primeira lei de Ohm. Então, você já viu Sim. Ah, então tá bom. Porque eu cheguei a falar que, na aula que eu gravei ontem, eu cheguei a falar sobre isso. Quem já tinha feito mecatrônica já conhecia aquela fórmula. Então, já vai ter uma certa familiaridade, vai ser um pouquinho mais fácil. Esse negócio da corrente contínua e da corrente alternada, eu achei que a apostila não podia ter explicado um pouquinho melhor, tá? Por isso eu pedi a pesquisa. Eu acho que a explicação ela ficou um pouco vaga aqui nessa página 7. Então vocês vão fazer, ou estão fazendo, ou já fizeram a pesquisa, e aí a gente vai conversar sobre ela na terça-feira, tá bom? Vem a página, quem está com a apostila, ou que estiver acompanhando por outro lugar, chegamos na página 8. E essa página 8 eu não gravei, essa parte não está gravada, então eu vou afastar aqui um pouquinho, afastei um pouquinho aqui a câmera para ficar de novo aqui na frente, porque essa página 8 eu não gravei, porque essa parte eu queria falar eu e vocês aqui, que são os efeitos da corrente elétrica no corpo. Olha só, alguém quer falar? Ô, Flávio. Diga, Thiago. Eu queria tirar uma dúvida sobre algo que você falou ontem. Pode falar. Ontem Thiago, não, na aula. Na terça, pode falar. Isso. Na página 7 tem esse diagrama I vezes T. Sim. Você disse que a área é numericamente igual à corrente? A área é numericamente igual, ó, nesse gráfico do I vezes T, ô Thiago, cadê? Não coloquei aqui, né? Tá só no livro. Nesse gráfico do I vezes T, nesse daqui, né, dessa página, nesse caso, a área é numericamente igual à carga. Nesse caso. Mas, geralmente, Thiago, os gráficos são de Q por T. De Q por T, tá bom? Aí a área vai ser numericamente igual à corrente. Olha só, o que o Thiago está falando é de extrema importância. Às vezes a gente vê um exercício, começa a resolver o exercício sem olhar os eixos. E os eixos são extremamente importantes. Porque nesse gráfico da página 7, o eixo Y é corrente e no eixo X é T. Então, ó, eu tenho corrente T.
O que está sobrando? A carga. Então, se eu achar a área, eu vou achar a área igual a carga, não igual a corrente. O que eu escrevo... mas eu escrevo aqui na lousa que a corrente é numericamente igual à área. Por que, Thiago, que eu escrevo isso? Porque a maioria dos gráficos que nós vamos ver são de carga por tempo, tá bom? Ah, sim. Flávio. Mas mas temos que Flávio. olhar o eixo, tá bom? Olhem o eixo. Diga, Fabrício, pode falar. Tá certo. Na pesquisa que eu estava fazendo para o trabalho, esses gráficos eles estavam tensão por tempo, mas tipo, tava na mesma coisa, não tem problema. Eles estavam quase todos tensão por tempo ou corrente por tempo? Tensão por tempo. Tensão por tempo. Olha só, se tiver... tensão que você está falando, acho que é a corrente, né? A gente está falando da mesma coisa, só com nome diferente, certo? Tensão elétrica. Corrente elétrica. Eu espero que sim. Acho que era I por T, sim. Agora, se tivesse U por T, o que a gente ia achar do gráfico era uma outra coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e olhar sempre o eixo do gráfico. Nossa, foi ótimo essa contribuição aí, viu, Thiago? Foi muito boa mesmo, essa contribuição aí. Eu achei bem estranho quando você falou ontem, porque tava diferente. Não é porque se a área é igual à corrente, e só que a corrente está no próprio gráfico, não, tá errado, não pode, né? Então, se eu tenho um gráfico, é o que o Fabrício falou, né? Que ele procurou na pesquisa. Se ele viu na pesquisa também que tá tensão por tempo, a área vai ser a carga, né? A área vai ser a carga. Mas tá perfeito o comentário de vocês, e tomem muito cuidado com isso. Eu estava pensando uma coisa que... Eu vou falar isso meio-dia, né? Na aula lá do Fórum do Enem. Mas uma coisa que me deixa muito preocupado é esse tempo que vocês vão ficar meio que sem aula, né? Em dezembro e janeiro, até essas provas que foram adiadas. E são detalhes, esse detalhe que o Thiago está falando, são detalhes que a gente vê quando a gente está fazendo exercício todo dia, né? Se você fica 20 dias, 15 dias sem fazer nada, você acaba esquecendo desse tipo de detalhe. Esses detalhes são aqueles detalhes que a gente... É a prática, né? Que deixa esses detalhes na gente e não deixa esses detalhes morrerem nunca. Muito boa a contribuição, Thiago. Mas está entendido, né? Flávio, então não tem problema, então, tipo, porque eu pensei assim, tensão é o U, mas tava escrito tensão ali no gráfico, então não tem problema mesmo? Não tem problema, não tem problema nenhum. A gente tem que tomar sempre cuidado e olhar o que tem no eixo, Fabrício, e ver o que está faltando. Então, vamos lá. Se eu tenho um gráfico que é de U e I, o que vai estar faltando? Vai estar faltando R. Como que eu sei o que está faltando? Pensando nas fórmulas que aquilo pode estar aparecendo uma fórmula a partir daquilo, ou o que está sendo pedido no enunciado, tá? Mas eu acho que a tensão aí que você está falando, eu acho que é o I, viu, Fabrício? Deve estar escrito como tensão elétrica. Tensão elétrica, sinônimo de corrente elétrica. Eu acho que ele não está falando de VDP, voltagem. Eu acho que nesse caso aí você deve ter gráfico do mesmo tipo do Thiago, I por T. E aí, em gráficos de I por T, o que a gente descobre é o Q, que é o que está faltando aqui na nossa fórmula. Essa fórmula, a gente conhece ela como kit. Passo o T multiplicando kit. Eu prefiro deixar ela assim, mas tem gente que conhece como kit, tá bom? Vamos voltar para a página 8? Para chegar onde eu estava querendo hoje. Na página 8 vai falar dos efeitos da corrente elétrica. Então, o que são esses efeitos? E quando que eles podem acontecer? Quando eu levo um determinado choque ou quando corrente elétrica passa pelo meu corpo. Então, a apostila fala assim, quando a corrente elétrica passa pelo corpo de um organismo vivo, né, ou por um fio condutor, podem ser observados alguns efeitos. Um efeito extremamente importante, o efeito fisiológico, que é quando ela passa pelo corpo humano. Vai ter um exercício, pessoal, de efeito fisiológico. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele é o exercício 6 da FUVEST, que está lá na página 11, que é um exercício de extrema importância. E tem mais um, que eu acho que ele está na hora de estudo, que ele tem a ver com a matéria do Marcelo. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já vou falar para vocês qual é, para vocês anotarem aí, que esse exercício, ele sempre cai. Deixa eu ver se eu acho, eu já falo qual é o número dele. Ô, Flávio. Diga, pode falar, que eu estou procurando aqui. O desfibrilador, ele se aplica a algum desses efeitos? Sim. Ele se aplica já no primeiro, no fisiológico. Logo aqui no primeiro, Gustavo.
ele vai te dar, ele vai como que eu posso dizer? Aquele desfibrilador é tipo um choque que você vai ter. Então, é como se eu tivesse jogando... Lembra que eu falei no começo da aula de hoje mesmo? O que causa o choque, pode causar um grande problema para você no choque, é a corrente elétrica. Mas se o seu coração parou, eu preciso que essa corrente faça ou tente reanimá-lo. É como se você estivesse morto e aí você leva um belo de um choque para você meio que acordar, né? Se você tá dormindo e alguém vai lá e tenta te acordar te chacoalhando. Então, o desfibrilador funciona assim para o coração. É o efeito fisiológico. Ó, eu não achei o exercício, mas conforme for indo, se ele aparecer, eu aviso vocês. Mas era um exercício que envolvia um peixe elétrico. Então, a gente tinha um peixe elétrico, que tem lá na matéria do Marcelo, e ele envolvia a questão do peixe elétrico e a questão do efeito da corrente, o efeito fisiológico. E era um exercício que a gente fazia conta e depois a gente tinha que analisar uma tabela com o nome de uns peixes. Era bem louco o exercício. Para vocês verem como que funciona essa questão da interdisciplinaridade. É uma questão típica do Enem, tá bom? Gustavo, responde sua pergunta? Sim, respondeu. Obrigado. Beleza, valeu. Ó, o segundo efeito que aparece para a gente na apostila, já aparece na página 9, que é o efeito térmico, ou o efeito Joule. O efeito térmico, graças a Deus, existe, principalmente para quem gosta de banho quente, né? O local mais clássico que a gente vê o efeito Joule é nos nossos chuveiros, tá bom? Que tem a ver com a pesquisa da próxima semana, tá? Vocês vão perceber quando vocês assistirem eu não lembro em qual videoaula tá que eu gravei, mas a pesquisa da próxima semana tem a ver com o efeito Joule. O efeito Joule é bem simples, tá? É a questão da transformação da energia elétrica em energia térmica, tá? Então, esse é um dos efeitos. Outro efeito é o efeito luminoso, né? Muito importante também e uso cotidiano de todos nós, que é o efeito da lâmpada acesa. É um efeito luminoso. Quando a carga chega, né? A corrente elétrica chega até uma lâmpada, existe alguma coisa ali dentro daquela lâmpada, depende do tipo de lâmpada, que faz ela emitir uma luminosidade. Existe o efeito magnético, que está em vários circuitos, por exemplo, aqui no circuito do meu notebook. Um outro exemplo clássico de um efeito magnético é aquele... Eu não sei agora como que é o nome disso, não sei se na apostila tem um nome, acho que não tem. Mas tem a foto. Não sei, quem está com a apostila aí, está vendo a foto, pode me contar. Sabe, tipo ferro velho, aí você tem um tipo de um trator, eu não sei o nome, não é trator o nome, mas que ele tem um grande de um ímã. É um ímã. Professor. Será que é eletroímã só o nome dele? Mas é um tipo de um trator com eletroímã. Será que tem um nome mais específico? Não sei, eu não tenho certeza se ele tem um nome. Mas ele tem esse eletroímã que ele vai puxando, né, o que mais deve ser necessário ali naquele monte de sucata. Diga aí, pode falar. Não, só falei que era, tipo, acho que é só imã mesmo, tipo, um imã grandão, só acho que é só isso. Então acho que não tem nome específico. Eu também não sei se tem nome específico, não. Deve ser isso mesmo. O efeito magnético, vocês vão ter ódio dele quando a gente chegar no quarto trimestre. Porque a gente vai estudar eletromagnetismo e os efeitos magnéticos do eletromagnetismo, eles são bem difíceis, viu? É a lei de Faraday. É bem complicadinho, bem chatinho. Lei de Lenz, lei de Faraday, Maxwell... começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso. Vocês vão ver que tem umas formulinhas um pouquinho mais chatas. Mas, por enquanto, só importa pra gente essa questão do ímã, tá bom? O ímã é um efeito magnético. Beleza. Então, nós passamos pelo efeito fisiológico, efeito térmico, luminoso e magnético. 4 efeitos que vocês precisam saber que a gente pode... Diga... Eu queria só fazer uma pergunta. Na questão do chuveiro que você falou... acontece que o resistor cede calor para a água no momento que a gente escolhe a temperatura quente no chuveiro ou não? Gabi, o que acontece? O resistor, um pouquinho mais para frente, é na aula que eu gravei ontem, então tá fresco na minha cabeça para te falar. A resistência elétrica, ela tenta controlar a passagem de corrente. Então é isso que ela faz. A corrente está passando e está chegando ali naquela resistência. Então, ela vai controlando a passagem dessa corrente. Quando ela controla, no chuveiro em específico, ela tem o dom de esquentar.
Então, o resistor do chuveiro, o que ele está fazendo? Ele está transformando aquela passagem de corrente em calor. E aí, se eu coloco na posição mais quente, ele vai fazer isso de uma forma muito maior. Se eu coloco numa posição mais fria, né, mais verão, ele vai fazer isso de uma quantidade menor. Tá bom? Deu para entender? Deu sim, Flávio. Então, por exemplo, se eu escolher a mínima temperatura, o resistor meio que vai parar de funcionar, então ele não vai liberar nada. Isso, ele vai funcionar bem pouquinho. Então, assim, ele vai deixar a corrente passar, né? Então, a corrente vai meio que bater nele e voltar, ele vai deixar a corrente trabalhar. Ele não vai ficar segurando tanto assim. Controlando é a palavra melhor. Ele não vai controlar tanto assim a corrente. Quem já viu Nossa, eu tinha um aqui agora há pouco. É porque falta pouco, senão eu pego. Mas eu vou deixar ele aqui para a próxima aula. Eu estava com um resistor aqui de chuveiro que tinha queimado. E aí você vai perceber que a posição mais quente, bem mais quente, ela tem uma quantidade de espirais da mola maior, que são as solenoides, que tem a ver com eletromagnetismo. E aí esse solenoide, ele tem o dom de fazer essa transformação térmica muito maior, né? Dependendo da potência do chuveiro, né, ele transforma muito. Né? Isso também tem a ver com potência do chuveiro. Isso de solenoide aparece também no trabalho que você pediu. Só que são as ondas, né? Sim, sim. Tava no gráfico. Sim, sim. E isso é eletromag. Isso é eletromagnetismo e é uma parte... a gente consegue fazer um rádio caseiro com uma solenoide. É legal, mas é difícil. Eu nunca consegui fazer uma resistência de chuveiro, por exemplo. Eu acho muito difícil montar uma. Mas eu vou mostrar para vocês uma na terça-feira. Eu vou deixar separado. Quando acabar aqui, eu vou pegar e vou deixar separado já aqui. Para mostrar para vocês na terça-feira, tá bom? Olha só, eu tinha programado para tentar fazer os 4 primeiros exercícios da página 10 com vocês ainda hoje, mas pelo horário eu estou percebendo que não vai ter tempo. Então, os que ficarem faltando, a gente faz na terça, tá? Vocês não deixam esquecer. Vamos começar a fazer pelo menos um da página 10? Quem não tiver a apostila e não estiver acompanhando pelo Positivo On, eu vou colocar aqui na frente da câmera, mas eu acho que não dá para ver. Eu vou colocar na frente da câmera, eu fico atrás do computador tentando ler. Não sei se dá para ver. Mas, a pergunta é a seguinte. As afirmativas a seguir estão relacionadas com o estudo e os conceitos de corrente elétrica. Aí ele pede para assinalar verdadeiro ou falso. Então, eu vou ir colocando também a resposta aqui na lousa. Vou colocar aqui, página 10, exercício 1. Vamos colocando no caderno isso, quem não tiver a apostila, para depois completá-la. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, é a página 10, exercício 1. É para colocar verdadeiro ou falso. Olha só, alternativa A. A corrente elétrica convencional tem sentido contrário ao movimento ordenado dos elétrons em um fio condutor? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeiro, perfeito, muito bom. Alternativa B. Em um gráfico de corrente por tempo, a área é numericamente igual ao número de elétrons que atravessa uma seção transversal do fio condutor? Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Falso é a carga, né? Falso, é a carga, não é o número de elétrons, tá? Quem falou verdadeiro é porque se confundiu aqui. Porque ele fala de número, o número é o N. Na verdade é carga, então é falso, tá bom? Veio pegadinha aí para atrapalhar a sua vida. Alternativa C. Em pilhas e baterias, os elétrons se movimentam preferencialmente em um único sentido? Sim. Verdadeira. Verdadeira. Verdadeiro, perfeito. Vocês já devem ter feito a experiência do catodo e do anodo em química, não fizeram? É a mesma situação, tá? Ela sempre vai no mesmo sentido. O catodo e o anodo, acho que é assim que se fala, né? Anodo, né? Ela vai sempre no mesmo sentido. Alternativa D. Essa é para quem já fez a pesquisa. Correntes alternadas são caracterizadas pela alteração na direção do movimento dos elétrons? Verdadeira. Sim. Essa é falsa. A gente vai conversar bastante sobre isso terça-feira. Por quê? A gente vai conversar sobre isso direitinho na terça-feira, tá? Ele fala assim, correntes alternadas são caracterizadas pela alteração na direção do movimento dos elétrons. Será que é na direção do movimento dos elétrons? Na terça É no a gente conversa sentido, direito. é no... É no sentido.
não é na direção. Eu vou deixar aqui uma setinha. Eu vou deixar uma seta aqui na alternativa D para a gente voltar nesse item D na terça-feira, tá bom? E na alternativa E, ó, Tem diferença, né, de quando você fala... Eita, professor, Oi, pode falar. me desculpa por cortar, eu só queria perguntar, tem diferença Não, quando você fala direção e sentido, né? Tem uma diferença muito, muito significativa nesse caso, porque pensa num fio de cobre, ó, faz de conta que essa caneta é um fio de cobre. Eu estou indo na direção horizontal e ele fala aqui que está mudando a minha direção, eu passo aí na vertical? Como assim? Não, né? Porque o fio de cobre está na horizontal, não tem como eu começar a ir na vertical, a não ser que eu rompa o fio, né? Tem uma diferença muito significativa quando ele fala isso, tá? Ó, e aí para terminar o exercício 1, tem a alternativa E, que fala o seguinte: ao apertar o interruptor, que controla a passagem de corrente para uma lâmpada, vemos a lâmpada acender instantaneamente, porque os elétrons movimentam-se com velocidade extremamente alta. Vocês acham que é por isso? É verdadeiro ou falso? Ela é falsa. Vocês ficaram com medo de responder essa, hein? É falsa. Ela é falsa, ó. Ao apertar o interruptor que controla a passagem de corrente para uma lâmpada, vemos a lâmpada acender instantaneamente, porque os elétrons movimentam-se com velocidade extremamente alta. Não é por isso que ela acende instantaneamente. Ela acende instantaneamente porque eu libero a passagem da corrente e essa corrente ela tem um sentido contrário ao dos elétrons. É por isso. É pela resposta que vocês deram na A, que ela tem um sentido contrário ao movimento dos elétrons. Liberei a passagem, a corrente já na hora, não é porque ela tem velocidade alta, mas é porque ela está sendo liberada, então ela começa a correr, e aí na hora ela já entra em encontro com a lâmpada e vai ocasionar o efeito luminoso. Não tem nada a ver nesse negócio da velocidade alta, não é por, tá bom? Vocês aguentam fazer só o 2 rapidinho? É pedir muito. Posso? Quem é a próxima aula? Da Mariúcha? Sim. Vocês aguentam? Só 2 minutinhos? Rapidinho, juro que é rápido. Ó, o 2 fala assim, Pode ser. Ó, é bem rapidinho. É bem simples e rápido. Ó, o 2, ó. Considere uma corrente elétrica de intensidade, vamos anotar. Corrente elétrica, 2 amperes. Sendo que a carga do elétron, a carga fundamental, ó, o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Determine. Alternativa A. Quantidade de carga elétrica atravessa em 5 segundos. Ele quer o quê? Ele quer o quê? Um tempo de 5 segundos. Como que a gente vai fazer? Vai usar essa equação aqui, certo? Então, ó. I é igual a Q dividido por T. O I, 2. O Q eu quero descobrir. E o tempo vale 5. Passo 5 multiplicando. A carga deu 10 coulombs. Tudo bem? Alguma pergunta? Dá para enxergar? Alguma pergunta? De boa? Esse aqui foi a alternativa A. Vou separar aqui, ó, para a gente fazer a alternativa B aqui em cima. Ó, alternativa B. Qual é o número de elétrons? Esse exercício é bom. Por isso que eu não queria perder o fio da meada hoje, não. Eu queria... Pode fazer um asterisco aí nele, porque é PQP sim. Ele é bem importante, ele é simples e importante, porque ele usa as duas aqui, ó. Ele usou primeiro essa e agora vai usar essa. Porque na alternativa B ele quer o número de elétrons. Como que eu vou achar o número de elétrons? Q igual a N vezes E. E qual é o valor de Q? Eu achei no item A, 10. 10 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí o N vai ser 10 dividido por 1,6. 10 dividido por 1,6 vai dar 6,25. Vezes 10 a 19, né? Porque isso aqui vai para o denominador, aí quando ele sobe, ele troca o sinal. Tudo bem? Falei que ia ser rápido. Falei para vocês que ia ser rápido. Copiem ele aí no caderno. Tempinho aí para vocês copiarem. Oi, diga. Pode falar. Por favor. Fazer o quê? Desculpa, não entendi. Repetir as alternativas do 1? Isso. Repito, ó. Ficou com... Eu vou colocar aqui, Pedro, tá? Ó, eu vou falando e colocando aqui. Ficou como verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e falso. Tá bom? Tá bom. Esse aqui era 1. E aí tá a 2.
Deu tempo de todos copiarem? Eu vou deixar escrito aqui na minha apostila que ficou faltando. Ficou faltando, ó. Faltou o 3 e faltou o 4. Tá bom? Faltaram o 3 e o 4. Só enquanto vocês terminam aí de copiar, juro que a última coisa, eu preciso falar quem tem que gravar a aula reversa, né? Deixa eu ver se tá aqui. Ó, terceiro A. O último a gravar no terceiro A que me mandou, foi a Carol e a Júlia. Agora é a Mariana e a Laís. Mariana e Laís, de latometria. Vocês podem entregar até quinta-feira que vem, tá bom? Uma semana, por favor. E no terceiro B, os últimos foi a Monique e a Luana. E eu acho que elas... Deixa eu achar aqui. Elas falaram de termodinâmica. Então, agora são gases. G e F. Quem será que é? Quem será que é o G e o F? Gabriela e Felipe? Será que é você, Gabriela? Ou você já foi? Eu já fui, Flávio. Quem será que é? Quem mais com G na sua sala? Gustavo? Será? Giovana. Gustavo e Fernanda. É vocês, não é? Gases? Gustavo e Fernanda? Não, o nosso era outra matéria, pelo que eu lembro. Não, era outra coisa. É outra coisa mesmo, Flávio. O de vocês é hidrostática? Eu acho que é do Fernando e do Guilherme. Isso, acho que é isso aí. Era hidro alguma coisa. Então deve ser o Fernando É o Guilherme e o Fernando. Só Isso, que o Guilherme saiu, então acho que o Fernando vai ter que fazer sozinho. Vocês avisam o Fernando, porque ele não está participando da aula, não veio terça nem hoje. Avisem ele, por favor, tá bom? Então, ó, o Fernando, terceiro B, e o terceiro A eu falei que era a Mariana e a Laís, né? Até quinta-feira que vem, acho que é um bom prazo, né? Se tiver algum problema, vocês me avisam. Crianças, desculpa. Peraí. Ah, tá bom, perdão. Só me fala qual que é a anotação científica ali na resposta do B. 10 elevado a 19, Dara. 10 elevado a 19. Porque aqui, ó, ele passou... Ó, Dara, ele passa dividindo no denominador. Aí, quando ele volta pro numerador, ele troca o sinal, tá bom? Aí ele fica positivo. Aí fica 19 positivo. Tudo bem? Vou parar de gravar, deixo a aula lá disponível no Google Classroom e a gente se vê de novo na terça-feira. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Até! Tchau, tchau. Tchau.